E aí lá a gente percebeu que o mercado de vela para aluguel é muito desenvolvido. Então a gente montou uma agência de charter e a gente tem uma plataforma que está conectada com 9.000 barcos, que são de empresas. Tipo um Airbnb de barco, é isso? Tipo isso. Você não vai ter que comandar o barco. Se você não tem noção nenhuma de barco, você contrata um capitão, o capitão vai cuidar de tudo, então você não vai ter que olhar previsão de tempo, nada disso. Isso. E você vai só curtir os lugares bonitos. Dá pra falar de valor ou não? Dá, sim. Se eu quiser, eu e o Focas, a gente quer fazer um podcast lá num barco na Europa. Focas, você vai querer aprender... Quantos dias eu vou ter que ficar trancado com você nesse barco? Calma, não pensa nisso ainda. Vamos lá. Quero saber o seguinte, você vai querer aprender ou não? Você vai querer um capitão com um dorso bonito, com... Eu acho que eu gostaria de aprender ao mesmo tempo. Assim, mas você sempre acaba aprendendo, não tem como, né? Porque você tá ali naquele ambiente, então você tá vendo a pessoa comandar o barco, então você acaba se interessando, né? Tipo, pra que serve isso? Então você acaba aprendendo de um jeito ou de outro. E tem vários níveis de interesse, mas como que funciona, né, ali? Você tem barcos pequenos, né, de 38, 39 pés, até barco de 60, 70 pés, que você pode alugar e tá ali no nosso sistema. O que muda lá na Europa muito? O mês que você vai. Né? Então, assim, tem a alta temporada, que é agosto, e aí você tem maio, por exemplo, que a gente já começa a alugar barco em abril, maio, e vai até outubro, novembro. O que muda? A temperatura, principalmente, ou não? Muda, tem mais vento, é mais frio, a água é mais fria, né? E agosto é muito cheio. Então, assim, agosto, por exemplo, a gente nem indica para brasileiro porque é muito quente, né? Maior parte do tempo a gente, por exemplo, fica dentro do barco durante a tarde, porque você não consegue sair na rua. E é muito cheio e muito caro. Então, assim, quem vai é alemão. É porque tem isso, né? Você sai do barco, você vai num restaurante. Tá cheio. O restaurante em alta, ele é mais... Não, ele tá o cheio, barco tá mais cheio, caro. a ancoragem tá cheia, você tem menos barcos, custa 3 vezes mais do que relacionado a maio, por exemplo. Então, assim, tem que ajustar. A gente recomenda brasileiro, por exemplo, um bom custo-benefício é maio e setembro, né? Porque setembro a água ainda tá quente, né? Porque a água demora mais tempo para esfriar. E maio é um bom custo-benefício. A ideia é fugir do julho e julho. Junho, não, E julho e agosto. E o que você recomenda? Uma semana? Então, aí o sistema lá deles é de sábado a sábado, você aluga o barco. Você entra no sábado à noite, aí você passa a semana toda, na sexta-feira você tem que voltar para a marina, mas você pode dormir no barco e sair sábado de manhã. Né? Esse é o sistema padrão que tem todos, que foi formado ali na Europa, né? E aí você pega, por exemplo, em maio, você consegue um barco pequeno por 1.000, 1.200 euros a semana toda, que cabe uns 2 casais, tranquilo. Que é, vamos lá, é muito mais barato do que um hotel. Total, muito mais. Muito mais. E óbvio que muda de cidade para cidade, mas um hotel, a diária do hotel é alta, né? Não, é mais barato, a gente já fez esse comparativo. Você tem a vantagem de você estar dentro da água e não na cidade. Então, assim, você vê a cidade de uma outra forma. Você ancora na melhor praia. A gente, por exemplo, tem uma cena que a gente gravou, que a gente estava no lugar mais caro de Nice. Nice, né? Nice. Era Cap Ferrat. Em Capo Ferrat. Um dos lugares mais caros da Europa. É muito. Onde a gente estava mesmo? E a gente não gastou nada. Zero. E ali, assim, é o lugar onde tem a casa mais cara da Europa. Que, inclusive, era do Safra, um tempo atrás, e agora já foi vendida e tal. Mas é o lugar, assim, caríssimo. E a gente tava lá de graça, entendeu? Legal. E aí você tem que, imagina, da semana você tem que comprar também a comida pro barco. Sim, mas você compra em supermercado e você faz dentro do barco. A gente já fica muito mais caro, porque é muito mais barato. Fica muito mais em conta. Você comer fora na Europa é muito caro. Mas assim, a gente decidiu isso porque a gente se casou aqui no Brasil e aí a gente foi fazer um charter na Europa antes de comprar o barco, pra gente conhecer mesmo ali a navegação, porque até então, quando o Beto tinha ido e tudo mais pra viajar, a gente não tinha noção do veleiro lá na Europa. Então a gente foi pra Croácia. E a gente passou uma semana fazendo esse charter. E a gente gostou tanto, foi tão legal. A gente alugou um catamarã 42. Nossa, foi incrível. A gente comprou isso aqui, assim, ó, petiscos. Porque você planeja conforme o que você quer a viagem, né? Porque como é a sua casa, você não tá num hotel, você não tá no Airbnb e tudo mais, é sua casa ali, uma semana. Você vê o que você quer. Então a gente fala assim, vamos fazer uma refeição fora.
todos os dias. Vamos comprar bastante queijo, ramon, Aí tudo. Aí a cabeça de gordo que manda, né? E aí a gente fazia petiscos à noite com vinho. Compramos, sei lá, mais de, 20 garrafas de vinho e fazia isso à noite. E assim, por exemplo, nesse passeio que a gente faz, o barco, a gente monta um roteiro que a gente para algumas noites, o barco numa marina que é dentro da cidade. Então você desce do barco, a mesa do restaurante está do lado ali. Porque são cidades onde a vida acontece ali à beira-mar, né? Então... Em volta das marinas, né? Muito como o mundo náutico no Mediterrâneo é muito forte desde... Né, foi não aí, Capo Ferrat. Isso é Capo Ferrat. Nossa, que lindo, né, cara? É cena de filme, né? Então, e você vê, ó, as marinas, elas são no centro da cidade. Normalmente elas são o ponto mais importante da cidade, porque as cidades nasceram dos portos, né? É o mesmo lugar aí? É o mesmo lugar, e a Thaís vai mostrar que o nosso barco tá lá, ó, com um varalzão que a gente deixou no lugar mais caro, uns mega iates e não sei o que lá. E a gente lá lavando roupa. Sua cueca a mostra para os milionários. Exato. E então, assim, separa o barco de popa, né, de trás aí, desceu do barco, tem o restaurante, tem a cidade, o mercado, né? É muito legal. Acho que, assim, para quem já viajou de todas as maneiras, a gente pega muito esse público já satisfeito com viagem, que quer alguma coisa diferente. Não é o público que está indo pela primeira vez. Sim. Tem também, óbvio, que vai pela primeira vez. Sim. Mas é alguém que quer mas alguma coisa uma experiência diferente. muito diferente, né? Agora, como é que você sabe o que pode e o que não pode? Porque assim, imagino que tem praia que você não pode, tem praia que pode, tem praia que para descer tem um lugar certo. Então, aí tem a marina. carta náutica, né? E na carta explica, por exemplo, que marina que é de aluguel, qual que não é, onde é, como é que você faz, com quem que você fala. Mais ou menos. Tem outros aplicativos também que vieram surgindo, assim, tem um que até é bastante apoiador nosso, que é o Navile, que fala das ancoragens, com comentário de pessoas, aqui é bom, aqui é ruim, aqui balança, aqui tem não sei o que lá, aqui tem barulho de uma casa noturna que vai até as 3 da manhã. Então, assim, mesmo desses comentários, aí você vai olhando aquilo e vai falando assim, eu quero ir para aquele lugar ou não. Então, assim, se é um barco de jovens, não sei o que, uma ancoragem que tem uma casa noturna, vai ser ótimo. Barulho se é aquele cara quem vai fazer são eles. Final de semana, exato. Se é aquele cara que final de semana quer ir descansar com a família, ele vai evitar aquele lugar. Mas também fala profundidade, o tipo de solo, então se é areia, se é pedra, se é grama. Tudo Hoje isso. em dia a internet só veio para ajudar, né? Graças a Deus. Tem, lógico, como a gente disse, os velejadores raiz que são, não, a internet não é boa porque a carta náutica é falha, porque não sei o quê, mas a gente vive 100% conectado, a gente não olha a carta de papel, o que é um erro, porque deveríamos, mas hoje a internet é muito mais, tem muita confiança, então a gente usa o plotter online, a gente vê essas ancoragens tudo no aplicativo. A gente usa Google Maps também para dar uma olhada ali na área, ver se tem supermercado, porque às vezes assim, tá no, sei lá, faz 10 dias que a gente não vai no mercado. Não dá para comparar, mesmo que eu não conheça essa realidade. O Focas, que é mais velho que eu, lembra a época de que você viajava com um mapa, não lembra, Focas? Guia 4 eu rodas. lembro de ver o pessoal fazendo isso, mas eu nunca consegui nem entender aquele... Guia mas, 4 cara, rodas, mas eu lembro... Guia Michelin. Não, cara, eu lembro de pegar mapa. Você ia pra Califórnia, você tinha um mapa que você comprava no posto de gasolina, porque você não era em qualquer lugar, porque você... Sim, mas é engraçado abria o mapa isso. gigante no carro, porque era gigante mesmo, tinha que estudar para entender o mapa. Não, e é engraçado porque durante a nossa viagem a gente conhece várias pessoas, né? Quando vem esse charter, essa turma de charter fazer com a gente. E aí tem várias pessoas que são mais velhas, e aí tá lá com o livrinho. Thaís, você deu uma olhada no guia? Eu falei, putz, nem tem o guia daqui, porque imagina se eu comprasse o guia de todos os lugares. Não dá. Então é só a internet. E isso que a Thaís falou é uma coisa interessante, assim, nosso público, quando a gente pega no YouTube, assim, é 50 anos para cima. A maioria. Né? Tem, claro, um pouquinho mais, mas assim, 60% é de 50 anos para cima. E normalmente os nossos amigos falam, não seguem a gente, não entendem o que a gente está fazendo, que a gente largou as coisas, trabalho, tudo, mas eles vêm e falam assim, não sei porquê, mas meu pai segue vocês. Né? Então é uma outra a gente não coisa. sabe que a gente não tem amigos, né, Foca? Um ou dois ainda sobraram.